Fala aí, galera, como é que todo mundo tá? Eu acredito que bem. Bom, vamos lá. Eu tava ansioso pra gravar esse módulo aqui e eu peguei logo um dia de sol que tá outono aqui onde eu moro e tá ventando pra caramba. Essa época do ano venta muito aqui. Eu falei, não, vou pegar esse dia de sol aqui mesmo que cheio de sol, e eu vim preparado. Eu vim com essa skin aqui de hoje. Então, esse módulo aqui eu queria falar sobre numerologia com vocês, tá? E eu queria fazer um módulo bem informal, bem mais de conexão com vocês, com pouco corte aqui. Eu não quero ficar cortando o vídeo o tempo todo, porque eu quero falar muito da realidade de como que o universo ele se comunica com você, tá bom? Então às vezes vai ficar uns barulhos aí, é dia, tá quase que um dia de verão aqui, tá quente pra caramba, então a galera tá passeando, tá na praia, e eu quero criar essa conexão aqui com vocês, ambiente, barulho de passarinho, essa bagunça toda. O universo ele se comunica com a gente, isso é fato. Ele se comunica com a gente através de sincronicidade, de simbologia e de pequenas percepções ao longo do nosso dia que constantemente nós, de forma que nem um pouco sábia, associamos a coincidências da vida. E não existe nenhum tipo de coincidência. Quando a gente parar para entender um pouquinho mais sobre o hermetismo, quando a gente parar para estudar um pouquinho mais sobre o despertar de consciência, o despertar espiritual em si, a manifestação, a gente precisa compreender que não existem coincidências. Não existe um caso à parte. Não existe um momento durante o seu dia que vai acontecer uma determinada coisa e essa coisa ela é simplesmente uma coincidência. Não, tudo existe porque tem que existir. Tudo existe por um motivo específico. Ou é o universo, ou é a espiritualidade te mostrando alguma coisa, ou é ali uma simbologia, uma sincronicidade mandando você amplificar a sua manifestação. E sim, existem métodos para você compreender o que o universo está tentando se comunicar com você. Cara, olha só, uma coisa que eu posso afirmar com toda a sabedoria desse mundo: não existe, literalmente não existe a coincidência. Então, se você vê uma sincronicidade, por exemplo, como a numerologia, que é o nosso módulo de hoje, eu quero fazer 10 aulas eu quero trabalhar com os 10 principais números aqui. O Matheus me perguntou, Gui, como é que tu vai fazer essa aula aí? Porque falar sobre numerologia é muito complexo. Imagina a cadeia extensa de números que existem. Vários números. E agora tenta sincronizar esses números, como por exemplo 12 e 12, você olha para o relógio, você vê ali, tipo, meio-dia e 12, você vê 11 e 11, você vê, por exemplo, vamos dizer que 22 e 22, você vê, por exemplo, 22 e 23, você vê esses números o tempo inteiro, e aí você fala, caramba, mas que sincronicidade esquisita é essa? Tá quente aqui, peraí. Você fala, que sincronicidade esquisita é essa? É o universo se comunicando com você o tempo inteiro, tá? Existem números que obviamente são bem mais específicos que vão surgir na sua vida, que vão trazer algumas soluções específicas, às vezes, para o momento que você se encontra. Pô, esse chapéu tá doido, hein? Que vão trazer algumas soluções específicas para o momento que tu se encontra. Às vezes é uma resposta específica que vai trazendo. Aí você se pergunta, Guilherme, mas isso não é um método primitivo do universo tentar se comunicar com você? Não, não é primitivo. Eu vou explicar por quê. Quando a gente para estudar um pouquinho sobre a espiritualidade, a gente entende que existe uma cadeia de evolução infinita, como se fosse uma escadaria. O degrau de cima, ele sempre vai ter uma dificuldade de se comunicar com o degrau de baixo. Sempre. E seres mais elevados espiritualmente sempre vão ter mais dificuldade de se comunicar com a gente, apesar dessa ser a função deles. Só que eles têm que usar estratégias, métodos que estão à disponibilidade deles para poder fazer esse tipo de comunicação. E esse tipo de comunicação está associado à numerologia, às sincronicidades que a gente vê ao longo do nosso dia. É a forma que, na maior parte das vezes, o universo consegue se comunicar quando você não ativa um nível de mediunidade dentro de você. E se a gente for entrar no tema mediunidade, aqui a gente pode citar várias coisas, né? Porque existem vários tipos de mediunidade. Tem gente que escuta muito mais, tem gente que sente muito mais, tem gente que consegue, fazer algum tipo ali de recebimento de espírito. Você consegue fazer ali receber uma carga energética pesada no local ali, você sabe o que está acontecendo. Existem vários tipos de conexões. Vários. Existe um médium que vai sentar ali na mesa, ele vai ter a conexão imediata com outro espírito, o espírito vai aparecer na frente dele. Existe um médium que vai chegar aqui, um espírito na casa dele para conversar com ele, vai trazer uma informação. Existem vários tipos de mediunidade. E não significa que uma seja melhor que a outra. Entendam sempre isso. Cada um vai desenvolver seu tipo de mediunidade. O meu, por exemplo, é sentir. Eu sinto muito. Se tiver alguma coisa perto de mim, eu já sinto na hora. Eu me arrepio todo. Esse é um tipo de mediunidade. Meu tipo de mediunidade que é mais ativo em mim é através de sonho. Eles se comunicam muito através de sonho comigo. Então eu tenho muita mensagem, muita solução, muita resposta. As coisas sempre chegam rápidas para mim. Porém, durante o nosso dia a dia, a gente precisa às vezes de soluções rápidas. E a numerologia nos auxilia muito nisso, tá? Eu queria fazer uma aula bem informal com vocês hoje. E eu quero falar dos 10 principais números. Talvez eu faça 10 aulas aqui. Vou fazer 10 aulas e eu já quero começar com essa daqui, inclusive. Ou talvez eu dê um corte nessa aula aqui e já inicie falando do outro número, do primeiro número que eu quero trabalhar com vocês na outra aula. Ou eu faça tudo junto.
eu quero começar falando do número 1. É muito comum a gente ver o número 1 às vezes multiplicado em 3 vezes, como por exemplo, vamos colocar aqui, a gente olha para o relógio e a gente vê 11 e 1. Vamos dizer assim, a gente vê 11 e 11. A gente vê, por exemplo, 13 e 11. A gente vê muitas vezes o número 1 multiplicado 3 vezes. Isso é um sinal interessante do universo, porque é uma forma, quando a pessoa está despertando, na verdade, ela vê muito o número 1, porque ela sempre começa a estudar pela manifestação, né? E quando você entende um pouco mais de como que funciona a manifestação na sua vida, o universo ele vai mostrar para você os momentos onde você está mais ativo para poder cocriar. Os momentos onde você está com a energia mais elevada, você está vibrando alto, e é o momento propício para você analisar que tipo de pensamento está aqui, no exato momento onde esse número aparece. O que eu preciso que todos vocês fiquem atentos, independente do número que vocês forem ver, independente da sincronicidade que o universo mostrar para vocês, é muito importante vocês ficarem atentos ao tipo de pensamento que vai surgir imediatamente ao ver o número, tá bom? Ou ao momento, estado onde você se encontra na sua vida. Por exemplo, tá vivendo um conflito absurdo, tá vivendo intrigas dentro de casa, confusões, problemas. Fique atento ao que está mostrando para você. E eu quero trabalhar com o significado de cada um desses números para vocês ficarem atentos, porque o universo sim vai se comunicar com vocês. A espiritualidade vai enviar mensagens e vocês não podem deixar isso daqui de lado, tá? O número 1, ele representa o comando. É o comando primitivo que você tem que ter. Então, quando você vê o número 111 multiplicado 3 vezes, ou o número 11 multiplicado 2 vezes, ou simplesmente o 1, às vezes, em algum lugar, sozinho, de alguma forma, não misturado com outros números, mas sozinho, entenda, o universo está mostrando que você está pronto para cocriar. Então você tem que ficar atento aos tipos de pensamentos que vão surgir na sua cabeça. Pensamentos negativos, pensamentos que estão ali intrusivos, fique atento. Concentre as suas emoções, concentre os seus pensamentos na sua manifestação pessoal, tá? Porque é muito importante, esse número ele amplifica, ele é como se fosse um portal energético. Ele está aqui para mostrar para você que está amplificando a sua manifestação. Então o 1, eu diria que ele é um dos números mais importantes, mostrando para você que a sua manifestação está acontecendo no momento presente. Manda você se acalmar pra caramba também, tá? Porque ele mostra que tudo está alinhado ao seu propósito. É um número que vai entrar na sua vida para mostrar alinhamento. Mostra muito o tipo de alinhamento. O tipo de coisa que vocês não podem fazer quando vocês visualizarem esse número é manter pensamento negativo. Não mantém pensamento negativo, não significa que a manifestação seja baseada em pensamento, até porque o universo não entende palavra. Mas fique atento ao tipo de pensamento que você está aqui, cara. Entendeu? Porque pode influenciar muito no que você está fazendo. Se tem pessoas que manifestam inconscientemente, por que um pensamento negativo não pode manifestar inconscientemente também na sua vida? Entendeu? Então fique atento. Visualizou o número 111, sempre fique atento. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui, porque eu anotei coisa pra caraca pra falar com vocês. Eu vou falar do número 2 e depois eu vou falar sobre a diferença do número 1 para o número 2, porque existem algumas diferenças que vocês têm que ficar atentos. Eu não vou falar agora não, que eu anotei aqui. O número 1, ele é o início, né? Ele é o início mental. Tudo começa na mente. Então vai se desenvolver aqui dentro primeiro, depois vai ser externalizado para o mundo. Então é basicamente isso. O número 1, ele vai mostrar para você que você está preparado. A espiritualidade está mostrando para você que você está preparado e você tem que ficar atento para a sua manifestação. Agora entenda uma coisa muito importante, tá? Quem que está te mostrando isso? Quem que está mostrando qualquer número? Eu vou falar isso aqui nessa aula aqui, para nas outras a gente conseguir manter um nível de fluidez melhor, tá bom? Eu estou trabalhando mais nessa aula aqui, explicando para vocês como é que isso aqui funciona. Existem seres espirituais que estão ao nosso redor. Esses seres espirituais, eles respeitam 100% do nosso livre-arbítrio. Então, eles sempre vão adaptar a nossa realidade ao que a gente acredita. Se o ateu, ele acredita que quando ele morrer, ele vai para a Terra, ele volta para a Terra e nada acontece, os seres espirituais que estão ao redor desse ser, dessa pessoa, vão fazer todo o cenário ao redor dele ser um espelho exatamente do que ele é. Então, sim, os seres espirituais que estão ao nosso redor, eles também amplificam a nossa manifestação o tempo inteiro, tá bom? Quem são esses seres? Cara, você não tem a menor importância de saber isso, não tem a menor importância, tá? Podem ser guias espirituais, pode chamar de anjo da guarda, independente da ideologia de vida que você carrega. Por exemplo, é um cristão, é um evangélico, é uma pessoa da Umbanda, pode chamar de anjo da guarda, pode chamar de protetor, guia espiritual, mentor, pode chamar do que você quiser. Eu te garanto que tem mais de um. Tá? Tem mais de um, eles não estão 100% do tempo ao seu redor, mas vamos dizer que 70% do dia eles estão ali do seu lado, tá? E sempre estão te mostrando alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, galera. Quando a gente assume o estado de livre-arbítrio e a gente decide co-criar toda a nossa realidade, a gente assume as rédeas da nossa vida.
Mas quando a gente deixa a espiritualidade nos ajudar, nos auxiliar, a gente tem uma grande mudança, porque a gente está tendo auxílio de seres muito mais sábios do que a gente. Nós somos alunos, nós estamos aprendendo. E quando a gente se coloca na posição de aluno e não de um mestre absoluto que já sabe de tudo, a gente consegue mudar a nossa vida muito rápido. E esses seres ao nosso redor, eles auxiliam e facilitam todo o processo. Por isso que a manifestação sem espiritualidade não é merda nenhuma. Quem fala só manifestação, com aquele só realidade, só você, foda-se tudo. Não. Entenda que tem seres que estão te ajudando. Depende desses seres? Não. Mas eles vão amplificar a sua manifestação se você permitir que eles trabalhem na sua vida. Então permita, confie neles, converse inclusive com eles. Reserve aquele momento, você e eles, no seu momento ali espiritual antes de dormir, converse, sempre troque uma ideia. Essa aula aqui deve ficar um pouquinho mais pesada, porque eu quis falar um pouquinho mais disso, que aí as outras eu mantenho um processo mais fluido. Vai ficar bem tranquilo as aulas, eu vou deixar elas um pouquinho menores do que o normal, para eu poder trabalhar com vocês e ser rápido, porque vão ser 10 aulas, então vou tentar deixar elas o mais rápido possível aqui para vocês, tá bom?